Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e Santo, és incomparável, mostra no meu coração. Enche o nosso coração, enche o nosso coração, Senhor. Mostra quem tu és. Queremos te ter, Senhor. Senhor, enche os nossos corações, teu amor. Enche os nossos corações, é tudo que queremos, desejamos, Pai. Santo, és incomparável, és inigualável. Ah, Senhor, quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o que faz mudar o mundo. Ah, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, somos teu, Jesus. Fonte fonte da salvação, só tu és, Jesus. Oh, digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, Santo, és incomparável.
Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em ti, não serei abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és. Amor que faz mudar o mundo. Não seremos abalados. Não, 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 não. Não seremos abalados. Não, 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 não seremos. Não seremos. Ah, não seremos abalados. Não seremos abalados. Eu vou construir minha vida. Tu és meu fundamento. Eu vou Confia somente em ti. Não seremos abalados, não. Yeah. Você consegue liberar a sua voz neste lugar em enaltecimento a Jesus, por essa verdade que Ele implementou em nossos corações. E é uma verdade absoluta. Nós não seremos abalados. Ah, Senhor. Ah, Senhor.
Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser, cante! Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe, Senhor. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe. Oh, 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 ah, oh, oh, nos deixe ser a geração que busca. Sim, Jesus. Nossa própria vida. Nos deixe ser a geração que busca. Mais que a própria vida. Sem ti não irei, Não irei não nos deixe. sair da presença. Sem ti não irei, sem ti. Não nos deixe sair da tua presença. Não, 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 não. Sem ti não irei. Não irei, não nos deixe sair da tua presença. Não nos deixe, não, não, não. Sem ti não irei. Sem ti. Irei, não nos deixe sair da tua presença. Oh, 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 oh. Rafonderá sererá. Sem ti nós não iremos. Não nos deixe, não, 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 não. Não nos deixe. Não nos deixe. Que o nosso coração queime de amor por ti, Senhor. Ah,
deixe, não. É aqui que nós queremos ficar. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe, não, 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 não. Nós queremos tanto, Senhor. Nós queremos tantos ficar neste lugar secreto, Senhor. Permanecer neste lugar, experimentando das suas infindáveis verdades e promessas. É tudo o que queremos, Jesus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Não, não há. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo.
Santo, não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há, não há outro igual, só tu és. Não há outro igual, não há, não, 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 não.
ninguém como o Senhor, Jesus. Quando cantamos que Tu és santo, nós estamos dizendo que todos os parâmetros que nós temos no nosso coração não se comparam a quem Tu és, Senhor. Todo parâmetro de beleza, de caráter, Senhor, ainda não alcança quem Tu és. O Senhor é belíssimo acima de qualquer coisa que os nossos olhos já viram, Senhor. É belíssimo acima de qualquer coisa que os nossos ouvidos já ouviram, Senhor. É belíssimo acima de qualquer sentimento ou afeto que tenha descido ao nosso coração, Senhor. Estás acima e muito acima, Senhor Jesus, de toda a glória que os nossos lábios possam Te declarar, Senhor. Estás acima e muito acima de todo o afeto que o nosso coração possa derramar diante de Ti, Senhor. Está acima e muito acima, Senhor Jesus, de todo o pensamento, de todo o afeto. Estás acima e por isso estamos pasmados, Deus. Pasmados com a graça do Senhor, com Deus que desceu, que desce em nosso favor. Com Deus que desceu e nos levanta e nos faz assentar com o Senhor nas regiões celestiais, nos conferindo honra, Senhor. Não pelo nosso próprio mérito, estamos pasmados com o amor que o Senhor derrama e derramou sobre nós, Senhor. Pasmados com o Teu plano não ter mudado uma vírgula em relação a nós, mesmo com as nossas debilidades, fraquezas, falhas, caídas em meio aos percalços dessa vida, Senhor. Mesmo em meio à sujeira dos pés, o Senhor não mudou nem um pouco, Deus, em relação à graça derramada sobre nós. Obrigado porque Tu és o Deus imutável e por isso nós estamos alegres, Senhor. Por isso estamos alegres. Dizer que é santo, Senhor, é o mais alto que podemos chegar. Em palavras, Deus, conhecidas em nosso vocabulário, que possam fazer jus a quem o Senhor é. Dizer que é santo, que é santíssimo, que é distinto, que é separado de tudo. Obrigado, Pai Santo, porque Tu és um Deus que comunica-nos a Tua santidade, que nos faz participantes dela. Toda a Tua distinção, Senhor Jesus, agora mesmo, Teus filhos também carregam o Teu nome de santos do Altíssimo, por participar da Tua santidade, unicamente derramada pela Tua graça e Teu favor, Senhor. Jesus, ensina-nos a nos alegrar, Deus, na graça derramada sobre nós, na participação que temos do Senhor. Ensina-nos a nos alegrar, Senhor Jesus. E nessa noite nós queremos Te agradecer por tudo que Tu és, Senhor Jesus. Te agradecer quando o Senhor desce a cada lágrima nossa que é derramada, Senhor. A cada celebração, quando o Senhor também celebra conosco, Senhor Jesus. Queremos Te agradecer pelas Tuas minúcias ao olhar para nós, Senhor Jesus. Por ter os fios do cabelo contados, Senhor. Por ser um Deus que se interessa a tal ponto, Pai. A tal ponto, Senhor, de ver minuciosamente os Teus filhos e filhas. E nós queremos Te honrar, Senhor Jesus, com a nossa vida. Quer em vida, quer em morte, nós queremos honrar o Senhor, quem Tu és, Senhor Jesus. Como cantamos aqui, não nos deixe sair da Tua presença, Senhor. Pois está escrito que a altura e profundidade não podem separar-nos do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nem o porvir, Deus, o medo do futuro não pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. A falta, Senhor Jesus, não pode nos separar de Ti, Senhor, do Teu amor. Nem a abundância que enche os olhos do coração humano, elas não podem separar a gente do Seu amor que está em Cristo Jesus, Senhor. Não tem força, não tem suficiência maior do que o Teu amor nesse mundo, Senhor. Não há em nenhum universo, Senhor, suficiência maior do que o Teu amor que tem nos prendido com algemas de amor. Nós somos como aqueles escravos que diz a Tua palavra, Senhor, que amam o seu Senhor e desejam ter a orelha furada para não deixar, Senhor, o Senhor nunca jamais. Queremos ser seus para sempre, porque nós amamos ao Senhor. Não é medo do inferno que nos preserva, Senhor Jesus, é amor ao Senhor. É amor que o Senhor mesmo derramou ao nosso coração, Senhor. Não é o desejo, Deus, por todas as bênçãos, é o amor ao Senhor, é poder assentar aos Seus pés, olhar ao Senhor e conhecer o Deus que fez todas as coisas. É isso que nos tem prendido. E a cada passo que o Senhor se revela a nós, quão mais belo o Senhor tem ficado ao nosso coração, Senhor. Por isso podemos dizer que és magnífico, Senhor Jesus, és maravilhoso, porque estamos maravilhados a cada revelação do Senhor, Pai Santo. E o que eu Te peço, Pai, abra os nossos olhos e unge eles, para que todas as distrações desse mundo não venham ofuscar a revelação que nos é disponível dia após dia, Senhor. Não venha roubar de nós a revelação doce da Tua presença.
a revelação doce e perfeita do teu caráter, Senhor. Mas aperfeiçoa-nos, Deus, à medida que nós nos aproximamos do Senhor. À medida que nós respondemos ao amor que foi derramado gratuitamente sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus. Eu peço alívio, eu peço atenção a todos os meus irmãos que estão cansados de um dia de trabalho, Senhor, de um dia difícil. Eu peço que o Senhor, Deus, venha trazer sobre eles, Deus, um renovo, uma restauração, sobre todos nós aqui, Senhor Jesus. Sopra como uma brisa suave sobre nós, Senhor. A brisa que anuncia um novo tempo, uma nova estação. Uma brisa que dá uma sensação nova, Senhor Jesus. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai Santo. E faz-nos entrar, Deus, com os pés descalços no novo do Senhor que o Senhor está nos propondo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Estão bem? Irmãos, você que vai exercer sua generosidade, tome na sua mão, vamos orar? Jesus, nós te agradecemos por todas as provisões que o Senhor tem trazido a nós, toda provisão por meio do trabalho que o Senhor tem nos dado, Senhor. A tua graça conosco é indescritível, Senhor Jesus. E nós queremos que o Senhor reina sobre nós, reina em nosso coração, reina em cada viela, em cada lacuna dele, Senhor Jesus. E que as nossas finanças não sejam diferentes, Pai Santo. Queremos te pedir perdão por toda a falta de diligência com os recursos que o Senhor tem nos confiado. Sabemos que através dele devemos glorificar o seu nome, Senhor. E muitas vezes, Deus, nós pecamos nisso, Pai. E nós queremos te pedir perdão e ao mesmo tempo ajuda-nos. Ajuda-nos a colocar a nossa vida em ordem e exercer a disciplina do Espírito Santo. Pois o Espírito que o Senhor derramou sobre nós é um espírito de disciplina também, Senhor Jesus. É um espírito de autocontrole. Livra, Deus, o teu povo das dívidas, Senhor Jesus. Livra o teu povo, Deus, de comprar desnecessariamente, Senhor Jesus. Livra o teu povo, Senhor, de toda mesquinharia, Deus. Livra, mas ensina o teu povo a ser como tu és, Pai. Que o nosso coração possa reverberar quem o Senhor é em coração, Deus, com toda a nossa generosidade, Senhor. Que estejamos prontos a honrar o Senhor também, Deus, nessa área da finança. Pois o Senhor mesmo que disse, Senhor Jesus, que quem compete ao Senhor, o senhorio em nosso coração contigo, Senhor, são as riquezas desse mundo, Pai. Que os nossos olhos não sejam encantados, Deus, pelo brilho do ouro nem pelo brilho da prata, mas estejam olhando para o Senhor, ajuntando o tesouro, onde traça nem ferrugem podem corroer, Senhor Jesus. Ao mesmo tempo eu peço, assim como sei que é Pai zeloso e não nos deixa faltar nada, Senhor, ainda que falte o ouro e a prata, a Tua presença sempre estará lá. O pão da vida, que dá vida verdadeira, sempre estará lá, Senhor. Todavia eu te peço, Pai, dê a nós, cada um de nós, de forma específica, os recursos que o Senhor determinou que tivéssemos para que pudéssemos honrar o Senhor, cumprindo o propósito do Senhor nessa terra, Deus, reverberando quem Tu és, Senhor Jesus, refletindo o Senhor por onde quer que nós passemos, Senhor Jesus. Que não falte recurso nenhum aos meus irmãos, que eles tenham sempre mais, para que eles possam exercer generosidade cada vez mais, que a mesa dos meus irmãos seja sempre farta, para que sempre tenha espaço para mais um se sentar lá, e o pão ser dividido sempre com mais um, Pai Santo. É o que nós pedimos, uma consciência santa de quem o Senhor é, uma consciência santa de como devemos proceder, Deus, a partir de um relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, alguns recados, né? O primeiro deles, nós já demos, eu quero reiterar, é sobre a nossa conferência. Estão animados? Sim. Amém. Daqui a pouco a Jéssica coloca lá a arte da nossa conferência, né? Que tem a ver com comissão, se tornando a grande comissão, né? Esse título é provocativo, porque quando nós falamos da grande comissão, nós podemos ser tentados a olhar e terceirizar a grande comissão. É um missionário que a minha igreja vai levantar e vai enviar, então eu estou terceirizando a grande comissão. Ora, se eu pago, se eu sustento um missionário, subentende-se então que eu não preciso ser missionário, só que esse título nos provoca ao contrário, provoca se tornando a grande comissão. Afinal de contas, Deus tem uma missão e nós somos co-participantes da missão de Deus, o que faz a gente comissionado. E todos nós que fomos salvos, todos nós que estamos em Cristo Jesus, não só fomos alcançados pela missão de Deus, de nos resgatar do domínio das trevas, mas também nos tornamos participantes, ou seja, amigos de Deus na sua missão. Que privilégio. E esse é o tema da nossa conferência, né? Que vai acontecer de quarta a sábado, né? Cadê o dia? De 10 a 14 de julho. Então, marquem essa data lá, ok? E o segundo recado que eu tenho dar para vocês, irmãos, é que nós estamos de mudança. Amém? Aleluia. Antigamente fazia festa, né? Falava, glória a Deus. E a outra notícia é boa também, mas é trabalhosa. É que dá muito trabalho. Tem muita coisa para fazer. Você pode procurar, o Beto subiu, o Humberto ou nós,
nós da liderança, se você deseja se engajar de alguma forma, eu oro para que Deus faça você se engajar de alguma forma, porque é muito trabalho. E nós só conseguimos fazer as coisas, ou só estamos conseguindo dar esse passo, graças a todos nós aqui, né? Pela graça de Deus, a multiforme graça de Deus derramada sobre o seu povo, né? E faz com que a beleza de Deus possa ser transparecida através da graça que Ele deu para cada um de nós. Amém? Então, nós estamos de mudança aqui para a Avenida Amazonas. Qual que é o número, você lembra? 1565, um galpão na frente daquele posto Petrobras desativado ali. Você vai ver um portão azul lá. Lá você vai ver, se você dá uma espiada, você vai ver que tem muito trabalho. Tinha até um gambá morto lá, né? Para qual necessidade de falar isso, né? Mas tinha. Amém? Então nos procure o Beto. O Beto é o nosso tesoureiro, mas também é aquele que é o zelador aqui. E isso, irmãos, essa é a notícia. Está feliz com essa notícia? Amém, porque nós só podemos dar esse passo pela fé, confiando no Senhor e também confiando que o Senhor vai tornando a sua igreja cada vez mais próspera, apta para toda boa obra. Amém? E por isso, né, já de antemão, né, para preparando os nossos corações para essa conferência que vai acontecer nesses dias que nós falamos, Felipe e eu temos falado aqui sobre missão, ou a grande comissão, né? E hoje eu quero abordar esse tema dentro de uma ótica, irmãos. O título que eu dei a essa mensagem, obrigado, é missão de dentro para fora. Já é sugestivo esse título, porque está falando que a missão ela não acontece de fora para dentro. Nós aprendemos aqui que a missão não é a nossa missão, é a missão de Deus e nós somos co-missionados juntamente com Deus. Todavia, esse Deus é aquele Deus que trabalha de dentro para fora. Ele não é um Deus que trabalha de fora para dentro. Deus não está mudando o nosso exterior para então alcançar o nosso interior. Não, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai naquele lugar profundo, dividir juntas e medulas, né, alma e espírito. Então ela alcança primeiro lugares profundos, ou seja, de dentro para fora. E a partir dali. Isso fala, irmãos, que nós somos pessoas autocentradas, né? Pessoas egocêntricas. Se tem uma coisa que o pecado trouxe assim com muita força, foi o egocentrismo. Pega os pecados que você sabe, né, e começa a nomear eles, você vai ver que eles são pecados que estão autocentrados em nós mesmos. Então a palavra de Deus vai naquele centro, perdão meninos, pode ir lá. Vocês já estão indo mesmo, né? Vamos lá. Hoje é o Felipe, hein? Fique esperto. Deixa eu sentar aqui. Nós somos pessoas autocentradas, então eu quero trazer uma ótica de missão ou comissão a partir de um movimento de dentro para fora. E nós somos pessoas que nós temos o quê? Nós temos âmbitos de influência. Então, nós mesmos. Então, se tem uma coisa que o Evangelho veio nos salvar, primeiro é de nós mesmos. Amém? Nós nos relacionamos com nós mesmos de forma errada. Você pode pegar dois extremos. Um vai ser arrogante, achar que ele é a última Coca-Cola do deserto. Outro, e todos têm a mesma raiz, que é o orgulho. Outro vai achar que ele é o pobre, cego, miserável, nu, e que ele não é nada nesse mundo, né? Ele é um excremento, para não usar aquela palavra chula. É assim que muitos de nós nos intitulamos, mas isso também não é verdade. Isso é fruto de orgulho. Na verdade, a gente tem orgulho de ser o miserável, né? Basta você pegar uma roda de conversa, e se a roda de conversa estiver girando em torno de quem ganha mais, você vai começar a querer exaltar o seu salário. Agora, se estiver girando em torno de quem é o mais miserável, você vai falar, não, mas a minha infância você não conhece. Verdade ou não, irmãos? Nós queremos sair ganhadores das discussões, porque orgulho é uma desgraça. Perdão da palavra, mas é verdade. Amém? E eu quero começar do começo. Sendo redundante, né? Mas abra lá em Gênesis 1. Gente, vocês ficam escandalizados se eu estiver sentado aqui? Não, né? Então tá bom. Vamos lá, Gênesis 1. Olha lá no verso 26 ao 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Até aqui tá bom. Aqui está falando algo que a gente precisa, irmãos, revisitar sempre, sabe? Porque aqui está falando do propósito do homem. As pessoas estão vivendo sem destino, as pessoas estão vivendo muito assim, sem identidade. E aqui está a identidade do homem. Aqui está falando de propósito e aqui está dando destino. A Bíblia diz que nós fomos feitos, o quê? A imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Significa que nós não podemos partir do pressuposto de nós mesmos para viver nesse mundo. Isso significa que eu não posso ter em mim a referência, ou em toda a minha cultura adquirida ao longo dos anos, ou por tradição passada por pai e mãe, exceto se essa tradição for firmada em Cristo Jesus, em Deus, eu não posso me dirigir a esse mundo a partir de mim mesmo. Lembra que eu disse que o pecado, bem dizer, ele vai falar para a gente assim, olha, siga a vida do jeito que você quiser, porque você não precisa de Deus. Não foi essa a proposta da serpente? Como do fruto, porque o dia que você comer, você não precisa mais de Deus. Você não precisa mais buscar sabedoria a partir de um relacionamento com Deus. Você pode buscar sabedoria a partir só de conhecer, de comer essa fruta. Então você vai ser o centro de si mesmo. Você vai ser autocentrado. E aqui está dizendo o propósito e dando destino. Então, o propósito do homem é o quê? Ser imagem e semelhança de Deus. Em uma linguagem contemporânea, o que isso significa? Irmãos, isso significa que nós devemos refletir quem Deus é. Nós devemos projetar quem Deus é. Projetar quem Deus é. Isso significa que eu não vivo ou não posso viver a partir do entendimento bíblico, o entendimento somente meu, em si mesmado. Mas eu tenho um parâmetro, eu tenho um padrão. Foi Platão que disse, né, eu estava conversando com a minha esposa, foi Platão que disse que a moral, ela precisa de ter absolutos. Sem absolutos não tem moral. Só que a gente vive num mundo que está tirando aquilo que é absoluto. Não tem mais certo e errado, né? E os homens não conseguem viver com isso. Só que, no tempo de Platão, qual que era a confusão dele, irmãos? Ele não tinha Deus, ele tinha deuses. E quando ele olhava para os deuses, ele via, os deuses são insuficientes. Os deuses são insuficientes. Ele entendia que para viver precisamos, então, de ter um ponto de partida que não é a gente mesmo. Não é a gente mesmo. Então, aqui, quando ele está falando viva, é que ele criou, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está falando de propósito. Está falando que ele criou o homem para o projetar. E mais, ele falou, multipliquem-se e encham toda a terra. Né? O ato de ter filhos, né? De se casar e ter filhos, né? Isso cumpre o que a gente chama, dentro da teologia, de mandato cultural. Que todos nós temos incumbência de Deus de manifestar ou projetar quem Deus é. Então, na ideia de Deus, a ideia primeira de Deus aqui é que, quando ele fez o homem, onde houvesse um homem, haveria a face de Deus sendo revelada. E Deus não mudou de ideia. Deus, um dos atributos de Deus é que ele é o quê? Imutável. Fala aí, irmãos, Deus é imutável. Deus não muda de ideia, Deus não varia, Deus não tem sombra de variação. Ele não mudou de ideia. Se ele não mudou de ideia, então, olha, eu agora, olhando para mim mesmo, olhando para o mundo, para tudo que está ao meu redor, eu preciso concluir, Deus não mudou de ideia, então ele ainda quer que o homem manifeste a sua imagem e semelhança. Só que a gente sabe que entre o que Deus quer e onde nós estamos agora tem um problema, porque quando eu olho para mim mesmo e olho para você, eu vejo que o mal impera no nosso coração, concorda ou não? Quando eu olho para o mundo, eu fico desanimado, porque o mal impera. Eu identifico em mim mesmo o mal, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, que pessoa difícil e tudo, né? E eu começo a falar, por que eu estou reclamando? Por que eu não estou manifestando a glória de Deus? Por que eu estou assim? Tem um problema. Esse problema se chama o quê? Queda. O que a queda fez conosco? Nos tornou disfuncionais. Diga aí, disfuncionais. Nós somos disfuncionais. O que é uma coisa disfuncional? Que ela não cumpre a sua função. No caso aqui, qual que é a nossa função? Projetar Deus. Ser imagem e semelhança. Uma vez o pecado entrou em nós, é como um veneno, né? Não é à toa que a gente morre de medo de cobra, né? Parece que assim, é uma memória afetiva de um passado que a gente não viveu, entre aspas, mas a gente tem medo de cobra. Por quê? É uma vez só que você vacila com a cobra, já era. Então a gente tem medo daquele bicho, eu pelo menos tenho. Não gosto, se eu ver, eu mato, né? Eu não tenho medo, né? Que eu não posso passar perto, não. Ela que não pode passar perto de mim, que é uma vez só que ela passa. Não gosto, né? Desculpem os defensores dos animais, assim, mas assim, enfim, antes ela do que eu. Então, a gente tem medo, e o pecado é mais ou menos isso, irmãos, é o veneno. Uma vez pecado, já era. Já era. O homem é incurável. Incurável. Então, quando a gente se pega aqui, entendemos, beleza, entendemos, qual é o propósito do homem? Projetar quem Deus é. Onde eu estiver,
com todos os meus relacionamentos, eu preciso projetar quem Deus é. Eu preciso projetar quem Deus é como marido, como filho, como meus pais. Eu preciso projetar quem Deus é como pai dos meus filhos, como um chefe de uma empresa, como um funcionário, sabe, como um bom profissional, né? E dicas de passagem, irmãos, nós precisamos atentar por essas coisas. Viver nesse mundo como aqueles que querem projetar quem Deus é. Trabalhar como Deus trabalharia no nosso lugar. Então o pecado entrou, e a queda entrou, e ela então tornou a gente disfuncional, a gente não cumpre a função. Nós já sabemos, irmãos, que o conserto nosso é o Evangelho de Deus. O conserto de todo homem é o Evangelho. O Evangelho, ele é a verdade, com A maiúsculo, com V maiúsculo, com todas as letras garrafais, ele é a verdade. Ele não é uma dentre tantas verdades, ele é a única e exclusiva verdade. Porque no Evangelho nós encontramos o conserto do homem, esse homem incurável. Quando perguntaram para Jesus, se for assim, então quem poderá ser salvo? Ele falou, para o homem é impossível. Irmão, se você escutar de Deus falar comigo e com você, que é impossível a mim, a sua salvação, o que você faz? Estremece. Só que Jesus, ao mesmo ponto que ele fala, para o homem é impossível, automaticamente ele já aponta para aquele que faz todas as coisas. Porém, para Deus todas as coisas são possíveis. E aí então Jesus começa a centrar aquilo que estava no homem autocentrado, centrar naquele que é o centro de todas as coisas, em Deus. Jesus está falando, tira os olhos daquilo que você acha que você pode fazer, porque você não pode fazer nada. Nós cantamos, né, nós oramos, né? Sem ti eu não irei, né? Não quero ir. Sem ti nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nada é nada. Isso, ao mesmo tempo que dá uma sensação de ufa, graças a Deus, pela graça de Deus, ao mesmo tempo dá, responsabilidade, porque era algo impossível. Todavia, o Deus que faz impossível, ele me salvou por meio do Evangelho. Então, o Evangelho é o nosso conserto. Paulo vai dizer que o Evangelho ele é o quê? O poder de Deus. Agora, voltando aqui na história. Que eu quero pegar, o âmbito que eu quero tratar hoje aqui é o âmbito familiar, irmãos. A primeira órbita nossa, o âmbito familiar. Nós estamos falando de missão. E a nossa comissão, que é de dentro para fora, ela precisa pegar um âmbito familiar. A narrativa bíblica sempre vai ter família. Deus começa com família. Aqui tem Adão e Eva. Irmãos, e só uma curiosidade, não só curiosidade, mas que ajuda a gente a entender muita coisa. Quando Deus fez o homem, e esse homem aí é Adão, isso não significa macho, porque o homem às vezes pode falar, não, fui feito primeiro. Mentira, homem e mulher nasceram na mesma instância. Adão significa humanidade, é porque no nosso português não tem palavra que deriva isso. Mas Adão significa humanidade. Então Deus fez a humanidade. Era um ser que a gente não sabe como é, mas que havia ali homem e mulher nele. Agora, quando Deus faz, e aqui nesse texto que a gente leu, né, no 27, falou, criou Deus o homem à sua imagem. Aí ele fala, a imagem de Deus o criou, aí depois homem e mulher. O texto aqui é ish para homem e ishá para mulher, que é basicamente macho e fêmea. Então, havia um homem criado. E a partir desse homem, Adão, que é humanidade, não é homem, o homem unitário, humanidade, havia homem e mulher nele. Você sabe como é que aconteceu, né? A mulher da costela de Adão, o homem caiu no sono profundo, e sono profundo fala de morte, né? Então, através de morte é que surgiu a mulher. Isso, inclusive, irmãos, é uma profecia. Porque Jesus, quando ele foi furado do seu lado, naquela cruz, jorrou água e sangue. Significa que ali estava nascendo a mulher de Jesus. Quem que é? A igreja. Então, a partir do sono de morte de Jesus, Deus faz surgir a igreja. A partir do sono de morte de Adão, Deus faz surgir a sua mulher. E os dois nascem no mesmo ato. Amém? Estão entendendo? Isso aquece o coração de vocês como aquece o meu? Isso é muito forte. Pensar que quem escreveu Gênesis não foi a pessoa que escreveu os evangelhos. E a Bíblia, ela é um todo coerente. É fascinante isso. Então aqui, homem e mulher nasceram na mesma instância. Então vamos parar de achar que a gente é maior do que as mulheres. E hoje em dia está ao contrário, né? As mulheres estão querendo pisar em cima dos homens. Está errado, mas isso é disfunção. Agora, disfuncional, a gente não precisa tratar isso como a pessoa que está errada. Ela está errada, mas a gente precisa tratar a doença. A doença é o quê? Pecado. É o pecado que tornou a gente disfuncional. É por causa do pecado que tem machismo, é por causa do pecado que tem feminismo e qualquer outro ismo que venha por aí. É por causa, exceto o cristianismo, né? É por causa disso. Então nós precisamos tratar da doença certa. E não é nós que tratamos. É Deus, com a sua graça no Evangelho da Graça. Então, aqui tinha uma família. E qual que é o primeiro resultado dentro da família que o pecado trouxe?
Alguém? Dentro da família ali. Então tinha Adão, Eva, seus filhos. E qual que é o primeiro pecado que acontece no âmbito familiar, na órbita familiar, na primeira órbita de relacionamento que temos? Qual o primeiro pecado? Então, Caim matou Abel. Homicídio. O irmão mata o irmão. O primeiro pecado. Agora, esse pecado, irmãos, ele não foi um pecado desvinculado de um outro pecado anterior. Ele não foi um pecado sozinho. Ele foi um pecado que dependeu de um outro primeiro pecado, que é o quê? Afastar-se de Deus. Para que o homem foi criado? Para projetar. Então o homem peca e fica disfuncional, ou seja, ele perde essa capacidade de conseguir projetar quem Deus é. E o resultado disso, no seu primeiro âmbito familiar, que era o lugar que ele deveria zelar e representar a Deus ali, o que acontece? Homicídio. E por que Caim matou Abel? Não foi porque ele ficou enciumado dele. Foi por quê? Foi por causa de Deus. Quando ele mata Abel, é porque no coração dele ele queria matar a Deus. Lembra do pecado, a gente chama de pecado original? Que foi o quê? Agora você é autocentrado. Não precisa mais de Deus. Como aqui que você vai ter toda a sabedoria? Olha lá, gente, está dando continuidade. Caim mata Abel porque fala, eu já decidi que eu não quero viver com Deus. Então eu mato aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque eu quero matar a Deus no meu coração. Amém, irmãos? Estão entendendo? Está fazendo sentido? Então qual que é o primeiro âmbito? Eu vou repetir, deixa eu ser enfático aqui. O tema aqui é comissão de dentro para fora. Missão de dentro para fora. Qual que é o primeiro âmbito aqui que aconteceu? Uma vez o pecado entrando nessa família, qual a primeira órbita, né? Que deveria ser a órbita de maior zelo ali, né? Entre aspas, maior zelo tem que ser o relacionamento com Deus. E esse secundário, o segundo maior âmbito de relacionamento é o familiar. Então, uma vez afastado-se de Deus, sem conexão de Deus, sendo disfuncional em relação ao seu propósito, que é projetar Deus, que é refletir Deus, que é ser imagem e semelhança de Deus, acontece o quê? Um homicídio, mata irmão. Curiosamente, Jesus, quando ele vai falar, né, sobre o amor, ele fala, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o quê? Amar o outro. Irmãos, isso é uma resposta, a primeira consequência do pecado de não mais ser imagem e semelhança de Deus. A resposta que antes o pecado trouxe, uma resposta é, mata a Deus, ou mata a Deus através do seu irmão. Agora, a resposta que Deus dá, ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma cura. Aí essa primeira consequência de pecado. Então, o primeiro pecado aqui, ou primeira consequência familiar aqui, é que Caim mata Abel, né? Então, portanto, a missão, gravem isso, diz respeito a refletir a glória de Deus. E o pecado tornou impossível essa missão. Impossível essa missão. A missão é de quem? De quem que é a missão? De Deus. A missão é de Deus. E o que é nosso? Comissão. Irmão, vocês estão bem? Vocês estão com sono? Está difícil de entender? A missão é de quem? E nós somos o quê? Comissionados. Então, quem faz a obra somos nós? Quem faz a obra? Deus. E nós participamos da obra que Deus está realizando. É por isso que recebemos do seu Espírito, irmãos. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. É por isso que recebemos do seu Espírito. Amém? Então, o primeiro âmbito que ele atinge é a família, né? Então, a gente percebe o irmão matando o outro, né? E aqui duas frasezinhas para fixar, né? Só quem se reconcilia com Deus pode ser reconciliado com o outro. O mundo está numa crise de relacionamento e ele está tentando resolver relacionamento com arranjo, com esparadrapo, com folha de figueira, como Adão e Eva estavam tentando cobrir a sua vergonha com folha de figueira. Não tem jeito. Às vezes nós estamos brigados com a esposa e estamos tentando resolver a coisa na força do nosso braço, autocentrado. Eu vou resolver o meu problema. Não tem jeito. Às vezes o seu âmbito familiar não está legal e você está tentando resolver com sua própria mão. Não tem jeito, irmãos. É impossível para o homem. Quando é que o meu casamento fica legal? Quando eu amo a Deus primeiro. Irmão, seu casamento, a sua esposa, e hoje, né, hoje é o dia, né, Loves in Dia, amor está no ar, né? Hoje é o dia, eu só lembro falar na igreja protestante, né, o dia de São Valentim, por causa do Chaves, não dá, né, mas já falei. Então, curiosamente, falar disso hoje, né, é bem peculiar. É bem peculiar. A idolatria
da minha esposa, a idolatria dos meus filhos, a idolatria do meu marido, a idolatria da minha vida perfeita, né, como o Felipe disse aqui domingo, a idolatria da família Doriana, né, da família da manteiga lá. Seu marido não é a pessoa mais importante na sua vida. Seus filhos não são as pessoas mais importantes na sua vida. A sua mulher não é a pessoa mais importante na sua vida. Qualquer coisa, pessoa, afeto, tudo que você colocar nesse lugar que só cabe um, que é Jesus, é idolatria, irmãos. Eu, quando eu oro, né, eu tenho a mania de falar, né, já peguei o hábito de falar, Senhor, tem um lugar no meu coração que só cabe o Senhor. E tem um lugar no coração de todo homem que só cabe o Senhor, não cabe outro. E nós tentamos preencher com carro, nós tentamos preencher com casamento, nós tentamos preencher com filho, nós tentamos preencher com carreira. Só que tudo isso é arranjo, tudo isso é folha de figueira, só cabe o Senhor. E eu não quero colocar nenhum outro. Nenhum outro. É uma oração que recorrentemente eu faço. Existe um vazio no meu coração que só cabe o Senhor. Sabe quando você se percebe, irmão, chato, enjoado, dentro de casa, no trabalho, desgostoso? Então, indício de que você está perdendo imagem e semelhança de Deus. Não tenta corrigir de fora para dentro, corrige de dentro para fora. O me dar bem com os irmãos, o me dar bem com minha família, o me dar bem com qualquer um que seja, o fazer um bom trabalho está diretamente proporcional, está ligado diretamente proporcional a eu estar bem com Deus. A eu ter relacionamento com Deus. Pensa comigo, o fato de nós perdermos a ligação com Deus, irmãos, trouxe toda a desgraça que nós temos que enfrentar hoje. Trouxe insegurança. Pegando ainda para o lado profissional, a gente às vezes vai, e não estou falando contra isso, mas estou falando que é uma verdade. A gente vai atrás de fazer teste de aptidão, eu já fiz também, porque a gente se tornou incapaz de discernir os próprios passos. Eu vou correr atrás de dinheiro, porque eu estou colocando no dinheiro a expectativa da minha família ser uma boa família. Gente, isso é a ruína nossa, é a ruína. Eu vou ter um bom casamento, porque eu coloco a minha expectativa no casamento. Não é, irmãos, não é. Não é. Aos irmãos que, crentes como eu, casaram tendo a expectativa, agora minha vida vai melhorar, principalmente os homens, se é que vocês me entendem. Não é tudo isso quando você casa, não é? Não é tudo isso. O prêmio não é tão bom quanto você achou que era. Os dois ali olhando de frente para mim, eles vão casar. É bom, mas você vai ver que não é tudo isso. Quem é casado? Verdade, irmãos? Vai deixar eu... Conferência de casais com Cleito e Maiara em dezembro. Mas brincadeira à parte, irmãos. Qualquer arranjo que a gente coloca no lugar de Deus é ruína, é trapo de imundície, é folha de figueira que seca. Seca. A beleza passa, os prazeres passam. Se você tem contato com pessoas que estão bem velhinhas, você começa a ver elas perdendo prazer na comida. E a Bíblia diz que não tem coisa melhor do que comer e beber e desfrutar os dias com a mulher da sua mocidade. Palmas para a Bíblia, né? Palmas para a Bíblia. Não vou discutir com Jesus. Só que todas essas coisas passam, irmãos. Ao longo dos anos, você percebe os prazeres sendo diminuídos, né? Se você é uma pessoa sábia, você está aprendendo algo. Senhor, tudo isso é só uma seta temporária que aponta para o eterno prazer na tua presença. Toda beleza, todo prazer que eu desfruto, toda beleza dos olhos, toda beleza que eu ouço, toda beleza que eu posso ter genuinamente, legitimamente nesse mundo aponta para quem tu és, irmãos. Pensa a beleza que as riquezas trazem, a satisfação que elas trazem, mesmo que temporária, elas estão apontando, porque elas são passageiras, mas a seta para onde ela está apontando é eterna. Fala daquele que é dono de todas as coisas, criou todas as coisas. A beleza que nós contemplamos em algo que a gente gosta de ver, um filme bem feito, um filme bem produzido, em uma música bem feita, que toca os nossos afetos, a arte manifestando a beleza, e o propósito da arte é manifestar a beleza, e a arte moderna não está manifestando a beleza, então ela também está perdendo seu propósito. E tudo isso é só uma seta temporária que está apontando. A arte na leitura, né? Quem gosta de ler uma história bem contada, uma história bem feita, uma história que emociona, como as Crônicas de Nárnia, ou O Senhor dos Anéis, ou Tem Crime e Castigo, né? Uma história bem contada. Tudo isso aponta, são setas temporárias que apontam para Deus. Deixa eu ficar de olho aqui no relógio. Amém? Amém?
Outra frase. Se nos alienamos de Deus, estamos alienados de tudo mais. Isso significa, irmãos, que nós não vamos nos relacionar com nada nem com ninguém se nós não começarmos a partir de um relacionamento com Deus. Eu não vou me relacionar bem com a minha esposa tentando me relacionar somente com ela. Volta para Deus. Eu não vou me relacionar bem com a minha função de pregar, com a minha função de ministrar, se eu não estiver relacionado com Deus bem. Eu não vou me relacionar bem com o meu trabalho, seja qualquer que for, faz parte de desenvolver cultura, isso é um mandato de Deus. Eu não vou me relacionar bem com o meu trabalho, irmãos, se eu não me relacionar bem com Deus. Porque pode ser muito bem que aquilo que Deus te deu, o trabalho de onde você tira seu recurso, você muitas vezes levanta da sua cama praguejando que tem que trabalhar. A segunda-feira, tadinha dela, foi crucificada com Cristo a segunda-feira, né? Que droga, vou levantar. E nós já levantamos praguejando o meio de graça pelo qual nós temos o nosso sustento. O tal do sextou fala muito mais de alívio que nós estamos tendo por um meio de graça que Deus nos deu. Quantos de nós trabalham feliz, trabalham alegre? Mesmo que não seja o ideal, querido irmão, você pode pôr a cabeça no travesseiro no final do dia, apesar dos pesares, eu continuo mantido firmemente na graça de Deus, e nada jamais poderá tirar essa alegria. Lembra do que Paulo disse? Tudo posso naquele que me fortalece, tendo tudo ou não tendo nada. A minha alegria não está baseada nisso, em coisas temporais, ela está baseada em Cristo Jesus, no evangelho da graça que salvou esse pobre miserável homem que sou. Então nós precisamos começar a ser gratos, irmão. Salmo 50 vai falar que quem oferece a sua gratidão a Deus como oferta é aquele que honra a Deus. É aquele que honra a Deus. Amém? Se alienamos de Deus, nós estamos alienados de tudo mais. Não tenta consertar de nenhum outro lado, se não for por Deus. O primeiro lugar que o cristão resolve tudo. Está identificando algum problema? Irmão? O trabalho não está legal? Dá uma sondada se está legal com Deus. Ou se talvez você só está cego para perceber que é Deus, é a partir de Deus que o seu relacionamento melhora. E quando eu falo melhora, eu não estou falando que melhora porque vai ser as mil maravilhas, que desafios existem. Eu estou falando que você não se relaciona com o seu trabalho de uma maneira inadequada, disfuncional, mas você começa a se relacionar com o seu trabalho de uma maneira funcional. É quando aquele que te dá um tapa na face, você vai dar outra, porque agora você está funcionando de forma funcional, refletindo a glória de Deus. É quando aquele que te prejudica, você fala, então, quer prejudicar mais um pouco? Estão entendendo, né, irmãos? Você não se preocupa, porque a sua justiça já foi feita. Irmãos, outra frase, aquele que é justificado, que foi justificado por Cristo, não precisa justificar-se. Não precisa. Jesus falou, faz para que o seu pai em secreto veja, e o seu pai que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Todavia, também o mesmo Jesus disse, aquele que ora para ser visto não vai receber recompensa alguma, porque ele já recebeu a sua recompensa. Aquele que jejua para ser visto, ele não vai receber. Todavia, aquele que faz a mesma coisa em secreto, preocupando em agradar somente o coração de Deus, aquele que trabalha se sentindo injustiçado, ele olha para Cristo e fala, mas ele foi injustiçado. Aquele que trabalha e acha que não ganha o tanto que merece, ele olha para Cristo e o evangelho o envergonha. Aquele que trabalha e acha que tem pouco rendimento, e acha que deveria comer mais, ele olha para Cristo e fala, 40 dias e 40 noites por minha causa. Então ele se cala. Pega o evangelho e aplica a todas as áreas da sua vida e você vai concordar com Paulo, o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Amém? Interessante é que quando Deus realiza a sua obra de reconciliação, quando que foi isso? Por meio da cruz de Cristo Jesus, Deus nos reconciliou com Ele. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus não estão em condenação, estão reconciliados com Deus. E a Bíblia diz, Jesus que diz que aquele que o Pai deu a Ele, da mão dele não cai nenhum só. Então, a obra de reconciliação de Deus é quando? Na cruz do Calvário, no sacrifício vicário de Cristo Jesus, o evangelho da graça de Deus. Então, quando Deus realiza a sua obra de reconciliação, Ele cria a igreja. Gente, fantástico. Deus, quando Ele realiza a sua obra de reconciliação, o que nasce? A igreja. O que a obra de reconciliação fez conosco? E faz conosco até hoje, por meio do processo de santificação?
nos torna a imagem e semelhança do Filho perfeito. O que ela faz, a obra de reconciliação faz? Nos torna a imagem e semelhança do Filho perfeito. E nesse ato de reconciliação, de nos tornar amigos de Deus, nós que éramos inimigos, de nos reconciliar com Deus, nós que agora estávamos disfuncionais, de colocar a gente de novo na função de refletir a glória de Deus, o que mais ela faz? Nesse mesmo ato, nasce a igreja. Quando o pecado se manifestou, o que acontece? Separação de Deus e separação de quem? Do outro. Então agora eu mato o outro, eu não tenho mais relacionamento com o outro, eu não tenho comunhão mais com o outro. O que no mesmo ato de reconciliação agora, nós temos reconciliação com Deus, o que acontece no mesmo ato? Nasce a igreja. E agora nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. Gente, isso é fantástico, olha a cura de Deus aqui. Reconciliação com Deus foi restaurada, e agora a reconciliação com o outro foi restaurada. Ou seja, se Deus nos salvou da nossa alienação em relação a Ele, também está nos salvando da alienação em relação ao outro. Se a alienação a Deus produziu em nós o matar o outro, a reconciliação com Deus em nós vai produzir em nós também a reconciliação com o outro. Pergunta prática: como anda o nosso relacionamento com o nosso irmão? Como anda? Irmãos, não se sinta envergonhado se apontado no seu coração está que não está tão legal. Ou melhor, se envergonhe, arrependa e levante-se de novo. Mas nós precisamos levar essas coisas a sério. A gente está levando muita coisa a sério que às vezes Deus não leva tão a sério. E a gente está desprezando, banalizando coisas que Deus leva extremamente a sério. Como está a nossa comunhão? A Bíblia diz no 1 Coríntios 11, o capítulo da ceia, que se a gente tiver alguma coisa com o nosso irmão ou ele contra nós, nós não devemos participar da ceia, porque se nós fazemos assim, se eu desprezo que eu não estou bem com a Poli, não estou nem aí, eu estou tomando a minha ceia, então, eu estou tomando para a minha própria condenação. Porque quem é condenado ali naquele capítulo é aquele que toma a ceia desconsiderando o corpo de Cristo. E nós somos ensinados, amém? Que se nós tomarmos em pecado é que está errado, amém? Mas a Bíblia não diz isso, porque pecado, nós sempre estamos tomando ceia com pecado, gente. Sempre. A Bíblia diz, se eu tomar desconsiderando que o mesmo sangue que está sobre mim está sobre o outro, e que o que cobre o meu pecado cobre do outro, e o que restaura a minha comunhão com Deus, restaura a comunhão minha com o meu irmão, eu estou tomando para a minha própria condenação. Eu estou desfazendo aquilo que eu estou fazendo no ato. Eu estou tomando a ceia, simbolizando que eu tenho comunhão com todo mundo, com meus irmãos, é um pão só. Um vinho só, um cálice só. Todavia, o meu coração está desprezando e pisando aos pés do sacrifício da graça. Por quê? Porque eu estou desconsiderando que o sangue que me cobriu, cobre o outro. Mateus 28, abre lá. Lá no finalzinho, a grande comissão. Lembrando que a missão é de Deus. Olha o que diz o verso 19. Portanto, vão e façam o quê? Façam discípulos de todas as nações. O que mais? Fazer discípulo e batizar. O que mais? Ensinando-os, no verso 20, a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. A grande comissão. Então vamos lá, vamos pegar alguns tópicos aqui. Jesus está falando, vão e façam o quê? O que é discípulo? A palavra discípulo é aprendiz, aluno. Jesus está falando, vão e façam alunos. Alunos de quem? De você mesmo? Não, do Evangelho. Façam alunos do Evangelho. Então, significa que todos nós, e aqui a missão é de Deus, e aqui a grande comissão, nós que somos comissionados por Deus, nós temos uma incumbência aqui do Senhor de fazer o quê? Alunos. Alunos meus, eu vou ensinar, é a escola do Hudson, é a escola de Platão, é a escola de Aristóteles, é a escola de... Tem vontade de falar uns nomes atual, mas não dá, né? Não. É a escola de Cristo, onde o Evangelho deve ser ensinado. E por ele tratado, e por ele nós alcançamos a vida eterna. Agora, é fazer aluno. Se eu sou comissionado a fazer aluno, os professores vão entender melhor isso. Então, significa que eu sou um educador. Eu sou aquele que estou educando. Eu sou aquele que sou comissionado a educar. Educar o quê? No Evangelho. Então, você, pai e mãe, você tem um chamado. Educar o seu filho no Evangelho.
E a educação no Evangelho precisa levar ele a batizar. Fazer discípulos, qual que é a outra parte? Batizando-os. Agora, nós pais, muitas vezes, nós queremos educar o nosso filho para ele ter uma boa profissão. Irmãos, deixa eu te perguntar, qual é, e seja bem sincero, a garantia que o seu filho vai ser aquilo que você está projetando ele para ser? Eu vou te dizer, se você não sabe, nenhuma. Qual é a garantia que seu filho vai ser um crente fiel a Deus? Nenhuma. Está esquecendo que o Evangelho é da graça de Deus e que o amor consiste em que Ele nos amou primeiro, ou seja, Ele que nos alcança e não nós a Ele? Qual é a garantia que se você educar seu filho na melhor educação, na melhor escola, ensinando a Bíblia todo dia na sua casa, que ele vai ser um crente? Nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É a graça que nos alcança, irmãos. Não é mais nada. Se nós estamos ancorados em qualquer coisa, em qualquer suficiência em nós mesmos, nós estamos perdidos. Todavia, nós devemos orar pelos nossos filhos. Todavia, nós devemos o quê? Abençoar os nossos filhos. Todavia, é uma incumbência, uma comissão de educar. E como a minha palavra aqui hoje é destinada a essa primeira órbita, que é a órbita da família, irmãos, como o Evangelho está alcançando a sua família? Você gasta muitos recursos, e eu também, educando o nosso filho talvez numa escola de inglês. Porque eu quero, no tempo dele vai ser difícil, no meu já vai ser difícil. Assim como seu pai fez com você, você tem que fazer o segundo grau, porque na minha época o segundo grau era tudo. A gente descobre que faculdade já não é muita coisa, né? A gente está gastando recurso para o nosso filho, sabe, ser um bem-sucedido. Irmãos, seu filho pode ser o maior fracassado do mundo, ter um emprego mediano, não ser tão bem, e isso é uma verdade. Ele pode ser educado na melhor casa, ele pode não ter o carro que você tem hoje. É possível isso, e até provável. Eu estava vendo dado científico que as crianças de hoje, elas já nascem com uma capacidade intelectual inferior aos seus pais. E isso é dado, irmãos. Sabe, o mundo está tornando as pessoas atrofiadas intelectualmente, incapazes de discernir as coisas, incapazes de aprender muitas vezes. Incapazes. Então não há garantias. Não há garantias. Nós estamos completamente dependentes e amparados pelo Evangelho da graça de Deus e só. Só que aqui é fazer aluno. E a minha provocação a você e a mim, irmãos, como você tem gastado, sabe, a sua vida em prol do seu filho conhecer Cristo, em prol do seu filho saber o que é o Evangelho, saber responder o motivo da salvação, saber responder. Porque agora, não há garantias, não é? Todavia, Deus ama ele mais do que você. Deus está interessado nele mais do que você. Deus tem planos para eles muito melhores do que os seus. Vai que ele seja um fracassado, mas se ele for um fracassado aos seus olhos e aos olhos do mundo, e todavia, ele é alguém que aprendeu a amar aquilo que você ama mais do que a sua vida toda, ele é a pessoa mais agraciada do mundo. Não há fracassos. E fica tranquilo. A graça de Deus dá a cada filho dele todo o recurso necessário para que ele possa manifestar o propósito que Deus deu para ele. Fica tranquilo, irmãos. É aquele que não sabe que tem um pai real, é que fica correndo atrás de roupa, de comida, de ser bem-sucedido, disso, daquilo. Mas Jesus fala, porém vós tem um pai no céu, o vosso pai sabe. O vosso pai que veste o lírio do campo, ele se preocupa muito mais com vocês. O vosso pai, que alimenta o passarinho, que morre daqui a pouquinho, ele se preocupa muito mais. O ensinamento de Jesus ali está centrado em quem Deus é, e não em nós. Quais são os rituais da sua casa? Rituais, né? Não estou falando de ritual macabro, não é. Quais são os rituais da sua casa? Rituais são formativos. Formativa que forma. Você filmou isso aí, né? Respeita o pastor. A igreja já tem parede preta, já tem um leão ali. Faça meu favor. Mas rituais são formativos, irmãos. Quando você para e conversa com a sua esposa, com seu filho, aquilo ali está formando. Aquilo ali é formativo. Você tem o hábito de sentar à mesa, fazer uma breve oração, isso forma, isso é formativo. A sua casa é bagunçada, isso é formativo, mesmo que seja negativamente. A sua casa é em ordem, você se preocupa, e toda casa fica em desordem, irmãos. Não fique em paz, tá? A minha casa também, se você for lá me pegar de surpresa, tem hora que eu vou falar, então lava aquelas vasilhas lá para mim. Não estou dando conta, não.
Ou senão lava meu banheiro. É ou não é? Se pedir para usar o banheiro aqui, não repara as toalhas molhadas pendurada no box, não. Né? Graças a Deus não tem roupa de baixo pendurada, né? Amém. Nós não temos esse hábito. Mas, irmãos, os rituais são formativos. Como que a sua casa se comporta em relação ao Evangelho? Ela é centrada em si mesmo, ou Cristo realmente reina lá? Aos casais, né, como que tem sido construído o seu lar, o seu âmbito conjugal? É autocentrado? É no alto prazer? Eu creio que todos nós pecamos muito nessas coisas. Ou é no Evangelho? O seu trabalho é autocentrado? Quais são os rituais da sua vida? Isso está formando, irmãos. Teve um irmão outro dia que chegou aqui perto de mim, a gente estava conversando, eu falei com ele assim, cara, a sua vida, ela me disciplina só de olhar para você. Porque a sua humildade e mansidão sempre me confronta. Às vezes que a gente está irritadíssimo, e você vê o irmão paciente, você fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue ser assim, né? E nós ainda falamos com ela, você tem sangue de barata. Porque o comportamento é formativo. Quando eu chego aqui e tem um irmão adorando a Deus e deitado no chão, em prantos, eu sou constrangido. Porque é formativo. Esse ambiente é formativo. E dicas de passagem, irmãos, eu acredito que aqui todo mundo aqui, não tem nenhum visitante da Casa da Colheita, não é? O seu comportamento no culto é formativo. O jeito que você se comporta atencioso ou desprezando, o jeito que você senta na cadeira é formativo. E isso está formando os próximos. Sabe seu filho que está vendo como você se comporta? Sabe seu filho que às vezes está vendo como que você se despreza? Aquilo que um dia você vai brigar para ele e não desprezar? Vai na igreja, meu filho. Não espera seu filho ir se você não vai, irmãos. Você tem que ler a Bíblia e orar. Não espera ele fazer se você não faz. Você tem que ler um livro. Eu já cansei de ouvir que eu tinha que ler livro, mas eu não via ninguém lendo o livro. O comportamento é formativo. Você tem que estudar, menino. Mas você não estuda. Que dia que você tirou um tempo para ensinar seu filho? Outro dia meu filho chegou ganhou estrelinha de bom menino, né? Lembra do Kiko? Ele já fica louco. Ele ganhou estrelinha de bom menino, né? Eu fui lá na reunião, aí tem um livro lá que você tem que assinar, não é? Como é que é o nome daquilo? Isso, diário de bordo, para ver se o menino... Né? Aí o pai que estava do meu lado, o filho dele não tinha lugar mais para escrever, da bagunça. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, o Lucas deve ter alguma coisa aí. Eu falei, não tinha nada. E o boletim dele estava com a estrelinha de bom menino, né? Que não foi comprada. E aí eu fiquei assim, a gente fica assim, cara, aí você conversa com a professora, né? A professora fala, aí, e já é o testemunho da segunda escola que eu falo, mas seu menino só abre a boca para abençoar, ele transmite paz em todo lugar. Eu falo, cara, que glória. E a gente fica envaidecido, né? A gente fala, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque isso é um mérito do Senhor. Porque eu tirava de 60, 62, tacava abacate podre na escola, né? Quebrava vidro de salão. Aí, um dia a gente conversando, eu falo, pai, mas eu lembrei que eu aprendi o jeito que você me ensina a matemática. E para mim ficou mais fácil aprender, fazer a prova. Porque o nosso comportamento é formativo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho na cruz. Você também, se estiver disposto a ter um penoso trabalho, você também vai ver o fruto dele. O primeiro âmbito que o Evangelho precisa impactar é ali. Se eu não gasto tempo conversando com meu filho, se eu não gasto tempo escutando a minha esposa e ela me escutando também, se a gente não gasta, né, e os dias são corridos, a gente não tem conseguido fazer isso recorrentemente, não confessando o pecado. Mas sempre que a gente se lembra, vamos voltar, vamos fazer o culto no lar, vamos fazer sabe? Irmãos, nós não precisamos ser perfeitos, porque a gente não é. E fica bem com isso. Mas quando você se lembrar, vai lá e faz. Quando Deus trouxer essa falta, vai lá e faz. Só se arrepende e faz. E para de ficar pensando naquilo que você não fez tanto tempo. Vai lá e faz. E nós perguntamos, como que está? Como está o coração de cada um? Como que você vê sua mãe, meu filho? Como que vocês me veem? Fala a verdade, não mente. Se o Evangelho não atinge a primeira órbita, como que nós vamos ser comissionados por Deus, irmãos? Me fala. Se o âmbito onde deveria ser o nosso primeiro amor derramado ali, não acontece. Se o nosso primeiro campo de missão, se a nossa primeira nação para evangelizar, que é a nossa família, isso não tem acontecido, como é que vai ser lá fora? Como é que você vai manifestar Cristo no seu trabalho, gente? Como é? Se você não ama a Deus na sua casa,
se Ele não te faz desligar uma televisão de vez em quando, se Ele não te faz, peraí, isso aqui está fora do eixo. Lembrando, nós não somos perfeitos, nós erramos e muito, mas toda vez que o Espírito Santo nos convencer, se Ele não tiver uma voz forte no nosso coração que faz a gente dar uma parada, não, minha casa está bagunçada demais. Tem acúmulo de coisa. Lembrando, ninguém é perfeito, isso acontece. Mas quando Ele faz, a gente despreza a voz dEle, gente, como que a gente vai ser uma luz nesse mundo? Como é se o Evangelho não alcança a nossa casa? Se o Evangelho não faz eu educar, meu filho, abre lá para mim, por favor. Lá em Deuteronômio 6. Isso é o Shema Israel, Deuteronômio 6. Ou seja, isso é o Ouve, ó Israel. É a confissão de fé dos israelitas. Deuteronômio 6. A partir do verso 4. Podemos ler? Ouça, ó Israel, ou Shema, né? O Senhor, nosso Deus, é o quê? O único. Gravem isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui tem uma informação e uma resposta a uma informação. Qual que é a informação? Deus é um. Deus é o único. E qual que é a resposta a essa informação? Ame ao Senhor com tudo que você tem. Irmãos, você crê que Deus é o único Senhor? Isso exige uma resposta segundo a Bíblia. E qual que é a resposta que está exigindo aqui? Ame ao Senhor. Como? De todo o seu coração, de toda a sua força, de todos os recursos, de todas as suas faculdades, com todo o seu intelecto, com todo o seu trabalho, com todo o seu empenho, custe o que custar, ainda que custe entristecer esposa, ainda que custe entristecer marido, ainda que custe entristecer filhos, porque a proposta de Jesus, quando ele ao discipulado e é fazer alunos, foi, se você amar pai mais do que a mim, você não é digno de mim, você não pode ser meu discípulo. Se você amar mãe mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você amar esposa mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Você amar marido mais do que a mim, se você amar filhos e tocar em filho, irmãos, se você é um pai e uma mãe, tocar nesse âmbito, marido, mulher, filhos, é caro. A mãe pode ser pacata o que for, mas se você mexer com o menino dela, ela vira aquela galinha, né? Não no sentido pejorativo, mas que vai para cima, não está nem aí. A Bíblia vai falar, né, sobre como mexer com o filhote de uma ursa, né? Oh, meu Deus do céu. Tocar em filho é caro. A pessoa mais pacata do mundo, ela se transforma quando toca ali. Todavia, o Evangelho toca ali. Aquele que foi chamado para ser a bênção e abençoador de todas as nações, a sua prova de fé, então, leva seu filho e mata ele. Adora-me oferecendo ele como sacrifício. Será que não tem mães aqui e pais aqui que estão precisando de colocar os seus Isaques no altar? E vocês estão me entendendo, eu não estou falando para você maltratar seu filho, eu não estou falando para você literalmente fazer isso, né? Deus nunca quis e nunca intentou sacrifício humano. Nunca intentou. Nunca foi da vontade de Deus isso. Todavia, irmãos, ainda que seja um filho, um objeto de um afeto tão profundo, ou uma pessoa, né, de afeto tão profundo, se ele se interpor entre o amor de Deus, ele precisa ir para o altar de sacrifício. E a gente vê muita gente enaltecendo a família acima de Deus nesses dias, né? Muita gente enaltecendo a carreira. Meu Deus, que grande desgraça. Quem é que vai falar quando essas pessoas estiverem destruídas por dentro? Quem é que vai consertar essa mentira que estão ensinando? Falando que assim, você precisa ser realizado. Irmãos, não existe realização fora do Evangelho. Você nunca vai ser realizado com o seu trabalho. Porque o dia que você conseguir, você vai querer mais. Você nunca vai ser realizado com o seu carro. Porque o dia que você conseguir aquele carro, você vai um mês. Te dou um mês para você falar, é só um carro que eu sento, bato a chave e saio andando. O dia que você tiver sua casa e você entrar nela, você achou que era a sua realização, você vai entrar e vai falar, é só uma casa. E daqui a pouco você está reclamando, não, que casa é grande, né? Eu vou mudar para uma casa pequena. Porque a gente é assim, insatisfeito. Insatisfeito. Continuando, verso 6. Que as palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? Em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes na porta da sua casa e em seus portões. Repito, confissão de fé dos israelitas.
Ame ao Senhor. Primeiro, o Senhor é o único Deus, não tem outro Senhor. Ame Ele de todo o coração. Essa é a única resposta suficiente a saber que Deus é o único Deus, é o único Senhor. Irmão, se eu e você estamos amando qualquer outra coisa, ainda que sejam coisas legítimas e que Deus nos ordenou a amar, mas se nós colocamos essas coisas acima do amor de Deus, nós estamos pecando. Não tem outro nome. A Bíblia vai definir o pecado como quebra de mandamento. E quando pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, ele fala amar a Deus. Então, se uma quebra de mandamento é pecado, e o primeiro e mais importante mandamento é amar a Deus, quando eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou pecando. Isso não tem outro nome. E pecado precisa de arrependimento, precisa de descer até a cruz. Amém? Estão entendendo? Então, qual que é o nosso primeiro âmbito, né? Voltando aqui, e o que o texto está afirmando aqui, né? O Shema de Israel, o primeiro âmbito que nós devemos ser missionários é na nossa casa. Irmão, você que tem filho, Deus te deu uma pessoa tão preciosa, ou mais de uma, tão preciosa. Você que tem marido, esposa, e você que é solteiro, Deus te deu uma família preciosa. Todos nós temos uma comissão. Você sabe o que é educar? Eu escrevi aqui e eu preciso achar onde que eu escrevi. Tenha paciência comigo aí. Que eu ainda não tenho cérebro glorificado, então eu preciso de anotar as coisas. Ô Jesus, me ajuda, onde que eu escrevi isso? Amém. Enfim. O que é educar? Educar é eu cooperar para que a pessoa chegue ao propósito a qual ela foi destinada. Não é nessas palavras, mas esse é o sentido. Quando que eu sou um educador ou fazedor de discípulos, que Jesus falou que todo mundo é comissionado a ser? Quando eu estou cooperando para que o outro alcance a sua finalidade. Dentro da minha casa, quando que eu estou discipulando? Quando eu estou cooperando para que a minha esposa chegue à finalidade que ela recebeu de Deus. Quando eu estou educando meu filho para receber a finalidade. Pergunta, a finalidade do meu filho é ser um engenheiro? Sim ou não? Não. É ser um médico? Não. É o quê? É ser um filho de Deus. A finalidade da minha esposa é ser a minha auxiliadora? Não, irmãos. A finalidade da minha esposa é ser uma filha de Deus. A finalidade do marido é ser tão somente, puramente, um provedor e cabeça da casa? Não. A finalidade é ser um filho de Deus. Então, quando eu estou discipulando? Quando eu estou cooperando propositalmente para que o outro chegue à sua finalidade. Na igreja, quando nós estamos discipulando, lembrando que todos nós temos comissionamento de discipular uns aos outros. Quando eu estou cooperando para que o outro chegue à finalidade de ser filho de Deus. Então, quando alguém está cometendo um delito, eu tenho a minha responsabilidade, não eu porque eu estou na posição pastoral, mas todos nós, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de o conduzir a ser um filho de Deus, ao Evangelho. Irmão, Cristo não faria isso. Você está falando uma mentira. Eu sei que você falou, não é mentira, não é verdade. Você está ficando irritadiço além do limite. Irmão, você está pisando na jaca. Você está negligenciando o dom que foi te dado. Acorda para a vida. Irmãos, isso é cooperar para que ele chegue à finalidade, que é o quê? Ser filho de Deus. Se Deus estivesse no seu lugar, Ele não estaria fazendo as coisas jogado como você está fazendo. Se Deus estivesse no seu lugar, Ele não estaria praguejando o trabalho como você está fazendo. Se Deus estivesse no seu lugar, Ele não estaria invejando como você está. Ele não estaria sendo assim. Ele não estaria sendo injusto. Todos nós temos esse comissionamento. Essa comissão de dentro para fora, irmãos, então vamos lá. Vamos tentar classificar aqui, né? Embora eu ache bem difícil. Mas vamos lá, primeiro âmbito. A nossa casa, a nossa família. A nossa família orbita em torno de quê? De nós mesmos? Dos nossos conceitos ou do Evangelho? Porque nós estamos tendo Jesus como Salvador, esquecendo que Ele é Senhor. Que Deus tem os seus absolutos, que Deus tem limites. A Bíblia diz que Ele colocou limite nos mares, gente, que o mar não passa. Se Ele pôs no mar, por que Ele não vai pôr em mim e em você? Existem limites para a nossa própria segurança, porque Deus nos ama. Não ultrapassa, porque o dia que você ultrapassar, é você mesmo que se prejudica. A Bíblia diz, aquele que de mim se afasta, ou seja, do Senhor, a si mesmo se agride, se mutila, se agride aquele que se afasta do Senhor. E para a gente encerrar, vai lá em Mateus 10, por favor. Mateus 10 mesmo.
Mateus 10, no verso 37 ao 39, diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Se eu posso, e se nós podemos sair aqui, irmãos, entendendo que Deus tem uma missão, e que nós temos uma comissão, e que o título dessa mensagem é o lugar que eu pretendo alcançar hoje, é a nossa casa. Porque igreja é reunião de família. Igreja, quando ela está doente, é porque famílias estão doentes. Igreja, quando está bem, é porque famílias estão bem. Sabe, não é nada mais do que isso. Ainda, não é que não é nada mais, é muito mais do que isso. Todavia, a gente consegue identificar um problema, é porque famílias não estão bem. Você é uma igreja saudável dentro aqui no meio da comunidade quando você é uma igreja saudável na sua casa. Quando você está discipulando a sua casa. Então, se tem um conselho que a gente pode sair daqui com ele é: ame a sua família em segundo lugar. E você vai estar dando a ela o melhor amor do mundo. Nada distante de Deus pode perdurar, irmãos. Nada que não tem Deus como início e fim pode perdurar. A Bíblia diz que Jesus, ele é o início e o fim. Então precisa iniciar nele o amor que eu tenho pela minha família. E precisa culminar nele, terminar nele o amor que eu tenho pela minha família. E agora nós alcançamos, se nós queremos ser umas pessoas que alcancem, Betim, o nosso trabalho, nações, amém, irmãos? É o nosso comissionamento, e nós não podemos nos acovardar disso. Começa de dentro para fora. Começa checando você. Não olha para o seu filho e fala: mas meu filho é muito difícil. Não olha para a sua esposa: ah, mas eu sei porque não tem a mulher que eu tenho. Fala: não tem mesmo, mas você também não tem a minha. Né? Perfeita? Ela é perfeita. Hoje eu posso falar isso, né? Ela é perfeita. Ela não tem o marido, né? Vocês acham que eu sou perfeito? Não sou não, irmãos. Decepcionei vocês, né? Irmãos, nós precisamos entender que é o evangelho que cura a gente. É o evangelho que cura a gente. Não está legal? Não põe a culpa, não terceiriza. Não é, ah não, meu filho. Irmãos, não põe a culpa em si mesmo, porque é óbvio que você é culpado. É óbvio que eu sou culpado. Não precisa pôr culpa em nós mesmos. Nós somos culpados. Somos culpados. E Jesus, o tempo todo, estava tirando os olhos daqueles em quem ele tinha contato de si mesmo. Para o homem é impossível. Jesus está falando para muitos corações aqui hoje. Para você é impossível. Mas tem um mas, graças a Deus pelo mas na Bíblia. Todavia, para Deus todas as coisas são possíveis. As coisas não vão se ajustar quando você estiver tentando lutar contra o seu braço. E eu também. As coisas só vão... E não é melhorar, né, irmãos? Melhorar numa ótica mundana, mas melhorar numa ótica de Deus. A gente vai conseguir, vai começar a ser funcional outra vez, quando a gente estiver ligado com a fonte de toda a vida, que é o próprio Deus. Vamos ficar de pé? Amém. Eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos durante um tempo e pensar, sabe, irmão, se durante essa mensagem o Espírito Santo tem trazido ao seu coração qualquer coisa que você tenha colocado, né, e eu também no lugar dele esses dias. Irmãos, não despreze os ardis do diabo. Não despreze a intenção desse mundo de nos desviar de Deus. Às vezes a gente se desvia de Deus com responsabilidades genuínas. Às vezes a gente se desvia de Deus com coisas que Ele quer que a gente ame, mas não mais que Ele. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos e à medida que o Espírito Santo for trazendo ao seu coração, onde é que você está pisando na jaca, não se envergonhe. Sabe, não se envergonhe. Mas lance aos pés da cruz. Saiba, a gente já começa essa história culpado. Culpado. Todavia Jesus assumiu a nossa culpa para que a gente não fosse condenado. E mais, irmãos, não só para que a gente não fosse condenado, mas para que a gente assentasse em lugares celestiais com Ele. E mais, para que a gente também regesse as nações assim como Ele rege e regerá as nações, visível a todo olho. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso coração nessa noite. Primeiramente, agradecemos pela Tua palavra, Senhor Jesus, pela clareza que a Tua palavra traz a nós, pelo ajuste que ela traz. Nós nos envergonhamos sim, Senhor, quando o nosso pecado é mostrado, quando a Tua luz brilha em nosso coração. Todavia, Senhor, já sabemos que somos culpados.
E nós estamos ancorados unicamente na sua graça que é manifestada a nós, Senhor. Não só uma vez, mas dia após dia, o Senhor é o Deus bondoso que faz questão de nos lembrar a suficiência da tua graça ainda hoje, Senhor. Ainda hoje. Ajuda-nos, Senhor, a não continuar do mesmo jeito, a não desprezar o que o teu Espírito Santo tem apontado no nosso coração, a não ter, Deus, por trivial a tua voz no nosso coração, a não banalizar o teu convencimento, Senhor, mas ajuda-nos a levar a sério aquilo que o Senhor leva a sério. Jesus, tu foste desprezado quando vieste a tua primeira vinda, justamente porque o Senhor era simples demais. E diziam ao teu respeito: ele é filho de José, conhecemos seus irmãos, não tem nada de mais nele. Nós não queremos cometer o mesmo delito, Pai, de desprezar quando o Senhor vem em simplicidade, de não reconhecer só porque o Senhor está trazendo uma palavra muito simples, Senhor. A sua palavra é simples, porém, Senhor Jesus, ela é profunda, ela alcança, Deus, ela arranca as raízes do nosso coração de toda a maldade, Senhor Jesus. Ela lança raízes na eternidade no nosso coração. Ela consegue remover, Deus, as imundícies mais agarradas no nosso coração, Senhor. A tua palavra, Deus, ela corta todo o nosso ser, Senhor Jesus. E nós pedimos: faz isso mesmo, Senhor Jesus, faz isso mesmo. Faz isso mesmo, mas não deixa a gente sair indiferente da tua presença. Não deixa a gente sair indiferente à tua voz, à tua palavra, que claramente está escrita a nós. Obrigado por ela, Senhor. Obrigado por o Senhor se comunicar conosco através da tua palavra e nos lavar e nos limpar. E ajuda-nos, Senhor, assim como lemos aqui, a educar a nossa casa, a educar os nossos familiares, a educar os nossos amigos, a discipular as nações, a discipular quem quer que seja, Senhor Jesus. E ajuda-nos a começar, assim como o Senhor começa, Senhor, de dentro para fora. De dentro para fora, começa no nosso próprio coração, a expor, Deus, toda a idolatria, tudo que nós temos colocado no lugar do Senhor. Tudo que nós temos colocado, nós pedimos: Espírito Santo de Deus, brilha em nós a tua presença, e que todos os ídolos sejam colocados ao chão. Ninguém pode ficar, Deus, de pé na tua presença, Senhor. Ninguém pode permanecer de pé na tua presença. Ninguém pode, Senhor. Habita em nosso coração, Espírito Santo, e depõe os ídolos, depõe os deuses, Senhor. Depõe tudo o que nós temos colocado, Deus, no nosso coração, que não está afirmado no Senhor, que não é o Senhor Jesus, que não é. E ajuda-nos, de glória em glória, a nos parecer com Cristo Jesus, a imagem do Filho perfeito, aquele que nos deu um destino, aquele que nos deu uma origem, aquele que nos deu a origem de ser projetor de quem Deus é. Ajuda-nos a transparecer, a reverberar, projetar quem o Senhor é nesse mundo de trevas, Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio de ser comissionado juntamente com uma missão tão nobre do Senhor, Deus, de limpar a terra de todo pecado, Senhor. Obrigado por encontrar em nós, Deus, essas mãos sujas, frágeis e débeis. Encontrar nelas, Deus, um objeto que o Senhor pode transformar para a tua glória, Senhor. Obrigado por encontrar o nosso coração tão débil, tão sujo, Senhor. E o Senhor limpa ele e o transforma em um agente comissionado, Deus, de proclamar o evangelho da graça de Deus a todo ser, a toda criatura. Ajuda-nos, Pai Santo, como oraram, os apóstolos oraram, dá-nos encorajamento, estende as suas mãos sobre nós e realiza através de nós os teus sinais, Senhor Jesus. Realiza através de nós o maior milagre, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Encontra em nossa voz a coragem para anunciar o teu evangelho. Encontra em nosso coração a prontidão para dizer, assim como Isaías disse aquele dia, Senhor: sim, envia-me a mim, Senhor. Já que purificaste meus lábios, já que purificaste minhas mãos, já que limpaste e lavaste os meus pés, envia-me a mim. Nos dá olhos para ver que o teu comissionamento é de maior nobreza do que tudo que essa terra pode oferecer, Senhor. Toda conquista não se compara ao comissionamento vindo direto do trono de Deus. Estende o teu cetro sobre nós, Pai Santo. Estende o teu cetro. Envia-nos, Pai. Ajuda-nos a olhar para os nossos filhos como os discípulos de Cristo. Ajuda-nos a olhar para os nossos cônjuges como os discípulos de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a olhar, Deus, para cada relacionamento que o Senhor tem nos confiado como uma responsabilidade, uma corresponsabilidade juntamente com o Senhor, de proclamar o evangelho da graça e de servir, Deus, o ser humano que o Senhor criou à sua imagem e semelhança, como servimos a Ti mesmo, Senhor. Limpa o nosso coração de toda mesquinharia, de todo o desejo de ter para nós. Nós queremos simplesmente servir com tão grande graça como o Senhor tem nos servido, Senhor.
Nós queremos anunciar o Teu Evangelho, porque ela é a melhor notícia desse mundo, Senhor. Que os homens antes condenados à morte, em situação impossível de se reverter, o Deus que faz o impossível reverte essa situação e nos coloca como aqueles que são seus amigos, seus cooperadores para anunciar essa boa notícia. Ajuda-nos a nos alegrar em sermos portadores das boas novas de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Leva cada um de nós em paz, Pai Santo, debaixo da Tua graça, do Teu favor. Ajuda-nos a ter os nossos olhos limpos e ter uma cosmovisão diferente, centrada em Jesus, centrada em Ti, Senhor. E tira os nossos olhos de nós mesmos, Pai. Encontra o nosso coração grato como resposta a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vão em paz, cumprimenta seu irmão aí, né? Não sai sozinho, né? Cumprimenta ele aí, né? Abençoa a vida dele aí. Vão em paz. Deus abençoe.